Pessoas com deficiência foram durante muitas décadas relegadas à invisibilidade. Longe dos olhos da população, dos espaços e dos serviços públicos, o isolamento era a prática adotada para essas crianças, jovens, homens e mulheres que, amparados por algo que chamamos de caridade, tinham seus direitos negados. Mas isso está mudando graças a muitas lutas e conquistas. Mas quais mudanças de paradigmas da sociedade são necessárias para que, finalmente, a inclusão dessas pessoas seja uma realidade? Trabalhar com a expressão pessoas com deficiência significa colocar na linha de frente de todos os trabalhos, de todo o jeito de ver os fenômenos, que ali tem uma pessoa. Uma pessoa que tem uma condição específica, que é a deficiência. Mas na nossa história, lembrar que tratam-se de pessoas é um avanço. Infelizmente, em 2014, isso ainda significa avanço. Política pública para esse segmento da população, para as pessoas com deficiência, é uma novidade no Brasil. Há pouquíssimo tempo atrás, nós tratávamos ainda as pessoas com deficiência no campo da comiseração, do assistencialismo, da pena. A atenção às pessoas com deficiência era restrita ao que se chama o primeiro damismo, né? Aquela coisa de primeira dama, no campo da caridade, das entidades assistenciais. E agora no Brasil, de pouco tempo para cá, de 10 anos para cá, quando muito, nós estamos construindo um novo paradigma de atenção às pessoas com deficiência, que é no campo da política pública, no campo da afirmação de direitos. Para destacar essas mudanças, eu queria citar a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que chega ao Brasil em 2008, o Brasil passa a ser signatário dessa convenção. Isso significa que o Brasil concorda com as diretrizes colocadas nesse documento e, mais do que isso, se propõe a transformar essas diretrizes em um plano de ação. Incluir na sociedade, no mundo do trabalho e na escola. Não se trata de um experimento, mas de uma decisão. Um caminho sem bifurcações, que começa na família e logo encontrará o mundo da educação. Mas por que a escola é tão importante? Porque é um direito. É um direito constitucional. E toda a história do pensamento pedagógico encontrou aí variações sobre o processo de inclusão, exclusão e modos, etc., do que fazer ou do que não fazer. Essas variações todas de experiências e de legislações, inclusive em diferentes países do mundo, permitiram que se decantasse, digamos assim, uma convicção do ponto de vista teórico e do ponto de vista, eu diria também, ético, e, portanto, com consequências sobre as políticas, de que toda criança, todo jovem, independente das condições pessoais, tá certo? De características, de capacidades, de habilidades, mais ou menos, limitações mais ou menos, tem direito fundamental à educação no ensino regular. Há uma compreensão, um entendimento cultural de que o lugar das pessoas com deficiência não é no mercado de trabalho, assim como não é na escola regular, né? Então, durante séculos, o lugar da pessoa com deficiência não era o lugar comum, né? Hoje, através de um processo histórico de luta social, de conquista de legislação, então o espaço da pessoa com deficiência é o espaço de todos. A tendência é de buscar os meios para que a criança, com as suas diferenças de limitação ou de capacidades para cima ou para baixo, para mais ou para menos, porque tem a questão das altas habilidades também, né? Seja participante de um processo educativo comum com as demais crianças. Isso é muito mais aprendizagem social, afetiva, de cidadania, cultural, do que a segregação. E aí a gente não está mais falando de uma aprendizagem café com leite, de uma aprendizagem que é, puxa, que bonito ele está na escola, né? Tão bacana, nós que somos pessoas normais somos tão gentis de trazermos esta população com deficiência para a escola. Não é isso. É de fato a gente se comprometer com níveis de escolarização tão altos quanto os de qualquer pessoa, né, para as pessoas que têm deficiência. O que realmente está faltando hoje no Brasil é organizar as escolas com professores bem formados para poder fazer essa formação. Por quê?
Isso implica, em certos momentos, atendimento específico, sim. Quando eu falo de paradigma inclusivo, eu não tô supondo que a criança vá para a classe regular e lá ela que se vire. E que o professor fique apenas atento a ela ali porque ela tem uma deficiência, ela tem uma dificuldade qualquer e o professor fica mais ligado nela. Não, não basta isso, né? Hoje em dia a tendência é pensar no modelo híbrido, ou seja, a criança frequenta a escola regular, as salas regulares, socializa junto com os demais colegas e ela tem um atendimento complementar, em separado, para que ela possa eventualmente superar as dificuldades. Aí o professor vai acompanhando num regime tutorial para que ela possa ir resolvendo as dúvidas e as dificuldades que ela está tendo no curso regular. A EMF Antônio Fenólio, em Taboão da Serra, São Paulo, é uma das escolas públicas que trabalham dentro desse sistema. No turno, as crianças e jovens estudam em salas comuns, com turmas heterogêneas, e no contraturno, trabalham em turmas específicas, para que suas habilidades sejam desenvolvidas. É um mundo novo que se abre para alunos, famílias e toda a comunidade escolar. Eu gosto de fazer dobradura. A Joyce, ela tem um atraso mental, ela tem epilepsia e tem um atraso mental, né? Então, no aprendizado, ela vai desenvolvendo lentamente o aprendizado dela. Dentro da escola, a gente tem uma sala de 30 alunos heterogêneos. Então, assim, a gente não trabalha só com a inclusão da criança especial deficiente. A gente trabalha com a inclusão da criança, do negro, do branco, do gordo, do magro, da aceitação da pessoa como ser humano, como ela é, né? Então, a gente parte desse pressuposto, né, dessa concepção de inclusão na sua totalidade. Meu filho é tudo para mim. Ele é inteligente, está estudando aqui, já tem 2 anos, estuda aqui. Eu não fico no intervalo, eu não gosto de ficar lá em cima. Eu fico aqui na sala da Camila pintando, porque eu gosto muito de pintar. A gente tem um grande desafio com a família, porque a gente tem um problema muito grande com algumas mães, com alguns pais, da aceitação do filho. Elas ainda estão naquela fase do luto, né? Elas acreditam que um dia o filho delas vai ser uma criança normal. Isso é uma coisa muito comum e é um assunto muito delicado. E aí, até você conquistar essa família, perceber que essa família precisa perceber da importância do papel dela nesse desenvolvimento, porque a princípio elas querem esconder essa deficiência. Muitos nem falam pra gente. A gente acaba descobrindo no dia a dia. Aí a gente chama essa mãe para fazer anamnese e aí a gente acaba descobrindo que essa criança tem um laudo. Muitos acontecem isso, mas isso é um processo comum. E aí, quando a gente tem uma mãe parceira, a gente vê a diferença que isso faz na vida da criança. O Gabriel é síndrome de Down. Ele é muito inteligente. Ele entra na internet sozinho. Ele acha o que ele quer. Ele se desenvolve melhor. Porque ficar só com criança especial, eles regredem. Eu sei que para uma criança especial participar de um grupo com as crianças normais, o professor tem que exigir que isso aconteça, que por eles as crianças não são excluídas. O professor muitas vezes é taxado de não aceitar, não fazer, não acolher. Mas a gente sabe que às vezes ele não está preparado para isso, ele não sabe se essa criança pode aprender e como essa criança pode aprender. E além disto, a forma de preparo não pode ser uma forma que você só informe a ele, só dê um papel dizendo ele faz isso ou faz aquilo. Ele precisa ser trabalhado junto com isso, ele precisa acreditar que a criança pode aprender dessa forma. Quando eu entrei, foi muita dificuldade mesmo, né? A apreensão que isso causa na gente, né? O que eu faço com esse aluno? Eu tenho que fazer alguma coisa por ele? Às vezes eu ficava em casa pensando, né? Como é que eu ia fazer? Eu não posso deixar esse aluno ali, né? Eu não estou incluindo. No princípio a gente fica muito receosa, né? Tipo, o que eu vou fazer? Como alcançar esse aluno? No princípio é sempre um pouco mais difícil, mas também vai muito da gente, né? Da gente querer ir atrás, da gente buscar informação, da gente chegar nesses alunos, de conversar com os responsáveis para saber como chegar nesse aluno. Colocar eles dentro da sala de aula é fácil. Olha, tá lá, tá todo mundo dentro da sala de aula e tá incluso. Não, incluir o nosso aluno é fazer com que os outros percebam a importância dele estar ali. Não é ele aprender a fórmula correta. É o aluno sentar do lado dele e falar, vem cá que eu vou te ajudar.
Não só o professor. Os colegas têm que ser formados para poder acolher aquela criança, né? Caso contrário, o risco de bullying e outras práticas que poderão discriminar essa criança, intimidá-la, humilhá-la e, eventualmente, deixá-la fora do projeto e intimidá-la a continuar, pode ser muito grande. Se temos todo um esforço de acolhimento, é porque não é algo absolutamente assim tranquilo e automático para nós cuidarmos das relações, né? Então, essas crianças vão ser alvo de preconceito, vão ser alvo de estigma, e nós profissionais precisamos acolher a família, porque uma mãe saber que o filho foi jogado na lata de lixo na hora do recreio faz essa mãe querer romper qualquer limite, qualquer legislação e agir pelo ódio. E a gente precisa poder entender isso para cuidar dessa mãe e, ao mesmo tempo, pensar com a escola como é que coisas assim aconteceram. Eu só tenho aqueles amigos que são surdos. Então, tem várias esferas em que nós podemos trabalhar pensando a superação das barreiras atitudinais. Então, desde a professora que se acha incompetente porque não vai conseguir dar conta daquela criança, porque aquela criança é muito diferente, muito estranha a ela, e aí a gente trabalhar na perspectiva de recuperar a potencialidade dessa professora, porque ela já conhece muitas coisas. A gente vai trabalhar junto com os estudantes, né, para entender os fenômenos de preconceito, de discriminação que estão presentes e interferir sobre eles, em poder ajudar as crianças a entenderem as diferenças humanas, poderem se perguntar sobre as deficiências, tirar o tabu da deficiência como algo que a gente não pode olhar, não pode falar, não pode reconhecer que existe, né? E na interação família, escola, a gente poder ajudar também a comunidade a ser uma comunidade inclusiva. O trabalho do psicólogo, de fato, não é de ficar tendo uma clínicazinha. O trabalho do psicólogo dentro das creches da USP não é de ter uma clínica, não é de tratar essa criança como, então, uma pessoa diferente, no sentido de que, para ela, tudo vou ter que adaptar, né? O trabalho maior, eu acho que eu gostaria de chamar de integrar, né? O que é o trabalho daquela instituição? Então, quando você recebe, vamos dizer, incluiu, eu tenho um desconforto com esse nome, que as pessoas dizem, tem uma criança de inclusão, isso virou dentro do meio da educação, tem uma criança de inclusão, é uma criança que tem alguma particularidade importante, que de fato faz com que ela tenha impedimentos, às vezes, grandes, né? E acho que o grande trabalho da gente é integrar essa criança que está incluída, ela matriculou, está incluída. Mas não adianta eu fazer um aparato todo especial para ela e ela está só ao lado, não está integrada. Às vezes é muito difícil, dependendo da questão da criança. Às vezes isso é muito facilitado pelo próprio coletivo de crianças, que não vê aquele sujeito como a sua deficiência, que é o que a gente acho que mais procura trabalhar com os funcionários, né? Do ponto de vista da psicologia, são as barreiras atitudinais que estão em jogo, né? Os preconceitos, os estigmas, as concepções de deficiência que ligam a pessoa com deficiência a alguém que não é capaz de exercer cidadania, que não tem autonomia. Então, é com este tipo de barreira que nós, psicólogos e psicólogos, vamos trabalhar. O papel do psicólogo, ele teve um papel importante no início da educação especial, né? Mas principalmente como numa postura mais psicométrica, de avaliar quem que era o aluno, avaliar a inteligência dele. E com o tempo essa postura foi sendo abandonada para chegar numa atuação mais contemporânea. Flávio desenvolve seu mestrado em Psicologia da Educação com um tema ainda mais interessante: a representatividade das crianças com alguma deficiência dentro da escola. Na MF Morro Grande, na Brasilândia, acompanha a inclusão dos alunos no processo democrático da escola. Essas crianças, além da visibilidade, passam a ganhar voz. O trabalho no Morro Grande é uma pesquisa que eu estou realizando, né, que no caso seria o acompanhamento de um processo de representação dos alunos com deficiência intelectual. Todo o
processo foi muito bacana, porque inicialmente nós percebemos o quê? A ausência desses alunos num grupo de representatividade. Então, onde estão os alunos com deficiência? Não tinha, só tinha alunos tidos como não deficientes. Quando a gente começou a discutir essa questão na escola, foi muito natural para a escola eleger representantes de alunos, eleger representantes de professores, representantes de pais. Mas quando chegou na questão dos alunos com deficiência, a escola se pergunta, mas como que a gente vai fazer com eles? A gente pega alguém para representar eles? Aí a professora que trabalha com eles, a professora do SAI, que é a sala de acompanhamento e apoio à inclusão, enfim, o atendimento especializado, a professora falou, não, por que a gente não pega os próprios alunos com deficiência para se representar? Eu trouxe a proposta para o meu grupo e eles elegeram 2 alunos para representá-los. Tem muito diálogo entre os alunos com deficiência e os outros representantes. E o quanto que o representante, o aluno, sei lá, do ensino fundamental, por exemplo, ele também vai, conforme ele vai discutindo com o aluno do representante que tem deficiência, ele vai adquirindo aquelas causas como para ele também. E essa é a transformação, né, da inclusão, nesse caso, da representação. Né? Eles falaram desde o uso da internet, que eles estão sentindo falta da internet na escola, até dentro da sala de ter um apoio maior dos amigos respeitarem um pouco mais. E é transformador ouvir esse ponto de vista, que muitas vezes é diferente, é novo para aquele aluno que convive com o aluno todo dia, mas que não conversa com esses interesses. Você está gostando do ventilador? Olha lá, sim ou não? Sim ou não? Toda criança que vem até a escola, ela é única. Né? E não importa a quantidade de conhecimento que você tem sobre aquela deficiência ou sobre aquele perfil de aluno, não corresponde ao aluno quem de fato ele é. A nossa preocupação é fazer com que a vida seja melhor para eles. Que as pessoas enxerguem o valor que eles têm, enxerguem o que eles têm para estar ensinando para a gente. Minha leitura é de que temos sim um avanço. Eu acho que estamos caminhando positivamente e na linha de garantir processos formativos, pedagógicos, que sejam eficientes no sentido de capazes de atender e eficazes, capazes de atender às especificidades da criança sem o preço caro de isolá-la. E, ao mesmo tempo, do outro lado, garantir que a criança tenha a realização do direito dela viver de modo integrado com outras crianças e não ser discriminada, sem desqualificar e prejudicar o atendimento às suas necessidades, digamos, especiais. Eu acho que esses alunos têm um futuro muito melhor pela frente, mais promissor para todo mundo, né? Mas eu acho que o que mais importante é a cidadania que esses alunos, esses homens, essas pessoas ganham através do seu desenvolvimento, né, da sua autoestima melhorada, que é muito importante. Para além de ser um avanço para as crianças com deficiência, para as suas famílias, nós consideramos que é um avanço para o país, né? Quando um segmento da sociedade brasileira que ficava segregado, separado fisicamente, né? Porque era em outras escolas, outros ambientes, quando essa parte da sociedade convive e conhece e é conhecido por todos, né? Então isso nós consideramos que é um grande avanço para a sociedade brasileira. A minha ideia de inclusão, eu compreendo a partir da inclusão numa vida com sentido, né? Não só estar dentro de um lugar, mas é participar, é pertencer, né? É perceber um sentido, é realizar esse sentido. Incluir é necessário, urgente e uma dívida social a ser sanada. Mas não é uma tarefa fácil. A formação de profissionais que trabalhem com a inclusão de pessoas com deficiência, na saúde, na educação ou no mundo do trabalho, se tornou uma urgência. Alunos de diversas áreas, criados em um mundo onde a inclusão não era uma questão central, deparam-se com um sem número de dificuldades, mas a maior delas é o desconhecimento. Formados por uma sociedade que até pouco tempo escondia as pessoas com deficiência, carregam medos e preconceitos que muitas vezes
nem sabem que têm. Esse é um elemento importante que está presente nas relações com as pessoas com deficiência, que é o próprio desconhecimento que gera um medo, gera uma insegurança. Eu não sei como agir, então não vou me expor. Pelo mesmo mecanismo, porque se eu me expuser, eu me fragilizo diante de algo e alguém com quem eu não sei lidar, né? Então isso acaba levando, algumas vezes, a que a pessoa evite o contato, né? Não se aproxime. Então é uma barreira atitudinal também, né? Então a gente teria que, de alguma forma, falar desse tipo de dificuldade, não esperar que na nossa cultura e no nosso percurso histórico, onde a deficiência foi muito discriminada, foi muito invisibilizada, que as pessoas aceitem com naturalidade esse convívio, né? Porque há marcas históricas aí. O Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo forma dezenas de psicólogos todos os anos. E a questão do trabalho com pessoas com deficiência, se ainda está fora da grade curricular normal, já é objeto de interesse de alunos e professores. A gente percebe que a pessoa com deficiência na nossa sociedade, ela passou a existir, né? Antes não existia e não existia nada muito específico voltado às questões da deficiência que desse visibilidade para a pessoa com deficiência na nossa sociedade, né? Então, elas eram muito invisibilizadas. Hoje em dia é notório que se ganhou visibilidade em muitos temas relacionados à deficiência, né? E há um interesse, uma abertura de alunos para trabalhar com esse tema. O aluno da psicologia, a tendência mais significativa quando ingressa no curso de psicologia é a busca pela clínica, né? E o trabalho com a deficiência, ele tem muitas vertentes. Tem a vertente clínica também, mas tem uma forte ou uma importante vertente educacional, né? E o psicólogo, ele pode atuar em ambas, né? Eu tenho trabalhado mais na área da educação, né? Eu pesquiso na área da psicologia escolar e educacional, então é nesse foco que eu tenho desenvolvido meu olhar, e a gente tem aqui uma disciplina que foi criada em 2005, que é uma disciplina sobre educação inclusiva. A gente fala das políticas públicas de educação. Existe uma interface importante hoje das políticas públicas de educação e saúde. Então a gente tem que falar, né, dessa troca, e também das políticas de assistência social. Então acho que a gente teria que trazer isso de uma forma mais substantiva para os nossos alunos. Então, nessa disciplina que eu ministro atualmente, a gente fala das políticas públicas de educação, mais nesse recorte, e buscando pensar como o psicólogo atua frente a esse cenário que as políticas nos colocam. Não tem sido raro alunos nossos serem chamados para poderem participar da vida escolar de uma certa criança, e a gente fica na supervisão, né? Porque o lugar deles passa a ser um lugar muito interessante, que é um lugar um pouquinho entre o aluno e a escola, né? E sem dúvida nenhuma eles se identificam mais com as crianças do que com a escola, né? E talvez até por isso tenham muita potência para poder estar do lado dessas crianças. Então isso tem sido um trabalho corriqueiro, comum, que aparece nos estágios, que os alunos vêm pedir, que as escolas pedem estagiários, e daí eles vão, e daí a gente supervisiona. Isso tem sido um desenho comum. Não é raro acontecer de um certo estagiário de psicologia ir para a escola e na primeira supervisão comigo falar: ai, Adriana, porque essa professora, imagina que ela fez papá. Também não é raro que depois que ele vá algumas vezes, ele consiga se identificar com essa professora e falar: nossa, achei que ela, se fosse eu, ela acha que eu ia, né? Por quê? Porque essas coisas precisam de percurso, precisam de tempo, né? Para você poder criar uma certa coincidência com o corpo do outro, para você entender um pouco melhor como as coisas se produzem. Esse eu acho que é um desafio,
pequeno, quer dizer, ele é grande como desafio, mas ele é um pedaço do que eu estou falando, que é toda uma história de uma produção de saberes que, de uma certa forma, coloca os psicólogos com um saber competente. Na PUC de São Paulo, um grupo de alunos dos cursos de fonoaudiologia, fisioterapia, serviço social e psicologia participa do PET Saúde, o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde, criado pelo governo federal. Com o sistema de bolsas, o programa abre a possibilidade para que alunos participem de ações de ensino-pesquisa e conheçam por dentro o trabalho do SUS na criação da rede de atendimento para pessoas com deficiência. Ele visa reorientar a formação profissional para o SUS, trabalhando no SUS. Todo o nosso processo, e esse projeto se desenvolve na freguesia do Ó e Brasilândia, é um território de supervisão técnica de saúde. Então, os preceptores vêm às reuniões conosco e os nossos estudantes vão ao território, vão para a unidade básica de saúde, vão para a maternidade do território. Quando eu entrei na psicologia, logo na primeira semana tem uma semana que eles tem várias palestras com os professores sobre os projetos e já me atraiu a gente ter um contato com o SUS, você poder fazer um trabalho que realmente é um trabalho, né? Porque eu sinto que a gente entra na faculdade e fica tão na teoria que a gente acaba esquecendo que a gente que trabalha com a saúde, a gente tem muitas pessoas para atingir. Na faculdade a gente aprende diversas coisas, mas a gente aprende de uma forma teórica. Eu achei muito interessante essa possibilidade de ter um acesso, de ter a prática, de poder me envolver com isso. E essa questão da deficiência também era uma coisa que já me interessava, que já tinha um interesse. E durante o primeiro semestre a gente não tinha conversado muito sobre isso na graduação e eu achei bem interessante poder trabalhar isso no projeto. Poder estar dentro do SUS logo no segundo ano, coisa que eu não poderia fazer, né? A gente só tem estágio a partir do terceiro ano, não necessariamente na saúde pública. E ter a chance de estar dentro do SUS antes foi o que me chamou. E aí acabei me deparando com a deficiência, a questão da deficiência e gosto muito, assim, tenho pensado bastante em seguir para esse lado, assim. Ir ao campo, no território, me possibilitou ter esse novo olhar, tanto em cima da saúde pública, tirando toda a visão estereotipada, generalizada que eu tinha, abrindo um novo campo de conhecimento, que só vem agregando e tanto contribuir para ter um olhar sobre os usuários diferenciados. Os alunos vão lá, eles questionam, eles perguntam, eles pesquisam prontuários e agora nós estamos numa fase de começar a fazer as entrevistas com as próprias pessoas usuárias que têm deficiência. Isso é que vai trazer bastante riqueza e muita experiência para eles também vivida. Me sinto numa troca e eu acho que isso veio muito não das pessoas em si ou do projeto em si, mas da maneira, depois que a gente estuda o SUS, a gente percebe que o SUS ele é pautado nisso também, ele é construído nisso, no coletivo, não só de uma visão, muitas vezes a biomédica, uma visão normativa, sei lá, mas ele é visto na coletividade e na multiplicidade de saberes. Stephanie está tendo a oportunidade de conhecer na prática o que é essa multiplicidade de saberes. Sua pesquisa ocorre no território chamado de Foz Brasilândia, zona norte da capital paulista. Entre suas várias ações está essa roda de dança com pessoas com deficiência intelectual. Lá, ela acompanha o trabalho conjunto de uma psicóloga, uma terapeuta ocupacional e uma fisioterapeuta e dá seus primeiros passos dentro de uma equipe multidisciplinar. No NIR, que é onde a PD fica, que eu vou toda terça-feira, eu ficava tentando identificar quem era o quê. Então eu ficava na minha cabeça assim, essa pessoa deve ser físio, ela deve ser TO, ela deve ser... Só que eu sempre errava. E aí eu fui conhecendo as pessoas, fui perguntando e eu sempre errava. Porque eu tava querendo colocar cada um dentro da sua caixinha. Então isso pra mim também foi muito importante. Lá na PUC a gente tem a reunião, a gente estuda, a gente tá sempre, aprendendo e no serviço a gente tá integrando esse conhecimento, sabe? A gente tá... Então eles falavam, o serviço é multidisciplinar, e eu falava, isso não significava nada pra mim. Só foi significar quando eu fui ver o trabalho delas, que é conjunto, e que lá na casa não existe psicóloga, não existe TO, não existe, existe o paciente que precisa ser
atendido, e ele é o foco, entendeu? A gente eu acho que formado para olhar para o desvio, né? Porque está faltando, né? Aquela pessoa com deficiência não consegue fazer isso. Mas e o trabalho com o desenvolvimento de habilidades, de autonomia, que é legal você discutir com outra pessoa, né? Que tem uma formação diferente da sua. O fato de você ter qualquer outro profissional, seja o psicólogo, seja o físico, seja fono, que tem esse olhar para a pessoa, faz muita diferença, né? Então eu acho que... E aí quando você vai para uma casa e você escuta aquele problema, depois eu posso voltar na equipe e falar, olha, Paty, tem uma questão assim, Meg, tem uma questão assada, vamos pensar o que a gente pode fazer? E aí cada um consegue contribuir com o seu olhar. Todo mundo junto consegue pensar de uma forma diferente para individualidade do paciente também, né? Essa troca, do jeito que a gente faz aqui, a gente não tem na faculdade, a gente tem a teoria. Mas quando a gente vai trabalhar, são poucos os lugares que a gente consegue fazer isso. E que, assim, não precisa necessariamente estar lá o terapeuta ocupacional para executar aquela função. Claro, a gente tem as nossas particularidades, como cada profissão tem. Mas quando a gente olha para a pessoa enquanto pessoa, não necessariamente, não precisa ver como a deficiência, né? Então, acho que fica um pouco mais claro para a gente poder atuar, não necessariamente preciso muito de uma terapeuta, preciso muito que seja físio, né? Não, pode ser qualquer uma de nós da equipe que tenha esse olhar. E por mais que seja um número menor de alunos que esteja nesse projeto, eles vão falando disso na sala de aula, vão trazendo um olhar diferente, vão enriquecendo discussões na sala de aula. Então, eu acho que eles vêm, né? Eles vão estar mais preparados do que nós, no caso, né? Se de repente eles resolverem entrar aí nesse caminho do SUS. É muito enriquecedor, assim. Você poder atuar numa equipe multidisciplinar e conta até como um dos princípios do SUS, né? Da multidisciplinaridade. E acho que está sendo um dos pontos mais enriquecedores para mim, né? Essa transformação, poder enxergar a pessoa de diferentes óticas, um podendo emprestar para o outro a bagagem que tem e formar um conjunto completamente diferente e um olhar muito mais universal sobre a pessoa. Essa é uma coisa que o psicólogo pode trazer também para o grupo, porque todo mundo vai ter uma escuta e proporcionar uma escuta para o paciente, mas a gente vê também bastante isso na nossa formação, uma escuta mais planejada e também de atribuir um sentido àquela situação que o paciente está vivendo. Então, você tentar ampliar as possibilidades, você possibilitar uma ampliação de consciência juntamente com o paciente. Então, acho que esse é o ponto do sentido e do simbólico, é um ponto que o psicólogo pode trazer bastante para o grupo, para tratar o paciente. A partir desse tipo de contato que a gente vai tendo, eu acho que a nossa experiência vai crescendo. Então, ter receio ou não de conversar com essas pessoas, de ajudar no tratamento ou qualquer postura que a gente tenha, profissional ou pessoal, frente a elas, tem a ver com a ausência da inclusão delas. Ou seja, quanto maior o contato que a gente tiver com essas pessoas, quanto mais incluídas elas estiverem no nosso cotidiano, maior a chance da gente saber conversar com elas, saber lidar com elas e saber ajudar sem passar do limite do aceitável, sem tratá-las como coitados, entendeu? Eles vêm, eles te dão um oi, eles se apresentam, eles perguntam quem você é, o que você faz. Se você vem várias vezes, eles lembram de você. Então, eles mesmos me deram a abertura. Na verdade, quem estava fechada era eu. Eu que estava pensando, nossa, eu nunca convivi com pessoas assim, o que eu vou fazer? Eu que estava pensando nas diferenças só. No primeiro momento, a Stephanie, ela me acompanhava e me observava. Agora não, agora ela tá falando com aquele usuário, ela tá tendo esse contato, ela pode perguntar as coisas que ela quiser. Então, assim, isso é muito legal, né? Porque eu acho que a gente fica nessa ansiedade, né? Enquanto aluno, de quando será que eu vou começar? Como é que é isso? Como que será que, né? Então, assim, a gente tá indo na casa de uma pessoa, se apresentando como, olha, eu sou estudante de psicologia, eu tô aqui para fazer uma pesquisa, para entender qual que é o caminho que você fez, né, para chegar, né, num atendimento de saúde. E aí eu queria fazer algumas perguntas. Então, assim, ela tá em contato, né, de fato. É legal ver até a mudança, né, da Stephanie, que tá comigo há um ano e pouquinho, né, me acompanhando nas visitas e nos primeiros dias bem quietinha, assim, e aí depois a gente conseguia conversar sobre o que a gente estava falando, sobre o que a gente estava fazendo, né, em alguns momentos ela falava, Meg, mas isso, aquilo, que era uma coisa que eu nem tinha pensado, né,
né? Então, proporciona com que a gente comece a pensar em outras coisas. Não existe uma preparação, nem uma cartilha que explicite como que devemos agir frente a tais e tais circunstâncias. Então, o que eu vejo, claro que tem que ter uma preparação, mas essa preparação é uma formação no sentido da abertura à experiência com o outro. Eu acho que é isso que a gente pode formar, né? E discutir a importância de estar aberto a essa diferença, né? Aceitando a diferença, aceitando a possibilidade da experiência com aquilo ou aquele que eu ainda não conheço, né? E como é que eu posso estar preparado para adentrar um universo desconhecido, sabendo que isso faz parte do meu fazer. Danilo Namo nasceu com um problema de visão, mas só um acidente aos 16 anos o transformou em deficiente visual. Uma mudança e tanto de vida. Mas isso não impediu que ele estudasse e fizesse graduação e mestrado em psicologia e doutorado em educação. Danilo é consultor de inclusão e sabe o quanto é difícil a entrada de pessoas com deficiência no mundo do trabalho. Quando você entende que a pessoa com deficiência ela é incapaz, ela não consegue gerir a sua própria vida e que, portanto, ela precisa de ajuda e essa ajuda ela se dá por meio da caridade, você cria tanto nas pessoas que não têm deficiência, mas que fazem parte da sociedade e que fazem essa caridade, uma perspectiva de que, olha, aquele cara ele é inferior a mim, esse cara ele precisa de mim, porque sem mim ele não consegue nem comer, porque o mundo é injusto, a sociedade, sei lá qual a razão que ele pensa, e talvez pior do que isso, né, Cláudia? Cria na pessoa com deficiência um sentimento de autopiedade e de autocomiseração. A pessoa, é muito comum isso. Nós com deficiência, a gente muitas vezes, a gente acha realmente que a gente precisa ser acolhido, precisa ser tutelado pela sociedade por uma pessoa que não tem a deficiência. Preconceito é uma coisa muito fortemente arraigada ainda na cabeça do empresariado, na cabeça das pessoas que trabalham na área de recursos humanos e mesmo na área de saúde e segurança no trabalho. E também estou convencido que esse preconceito não decorre de uma postura má intencionada das pessoas, mas ele é, sobretudo, consequência da falta de hábito da convivência com as pessoas com deficiência. Nós não somos habituados a esse tipo de convivência. Nós temos um foco para quebrar o paradigma que existia e ainda existe, em muitos casos, de achar que a pessoa com deficiência ela não vai desempenhar as funções profissionais igual uma pessoa sem deficiência. Ainda existe isso. Então, o preconceito, quando eu estava falando que não é por uma maldade da pessoa, é por desconhecimento, por falta de oportunidade de conviver. A inclusão das pessoas com deficiência nos sistemas públicos regulares de ensino e de educação precisou e precisa de uma forte vontade política e da pressão de profissionais e das próprias pessoas com deficiência. Por isso, essa inclusão parece revelar mais frutos do que a inclusão no mundo do trabalho, onde o sistema de cotas tenta forçar também que o mundo empresarial rompa seus preconceitos e entre nessa luta pela inclusão e autonomia daqueles que por séculos foram invisibilizados pela sociedade. Quando nós falamos da lei de cota, na verdade nós nos referimos a um artigo 93 da lei 8.213, que é uma lei da Previdência Social. É uma lei, aliás, sobejamente conhecida pelo pessoal que mexe com recursos humanos, ou mesmo pessoal da área de saúde e segurança, porque é nela que estão definidos todos os benefícios da Previdência Social. E lá, num determinado momento, é dito que as empresas, desde que tenham 100 ou mais empregados, são obrigadas a reservarem um percentual, que varia de 2% a 5%, dos seus postos de trabalho para as pessoas com deficiência ou reabilitadas. Todo o processo, ele se baseia fundamentalmente na lei. Muitas das empresas, elas falam que não. Olha, a gente quer fazer o processo de inclusão porque a gente é diferente, porque na nossa empresa a gente respeita a diversidade. Claro que algumas empresas são assim, mas na maioria não, é cumprimento da legislação. Então o processo está muito no início ainda. E eu estou falando isso baseado em todos os dados que a gente lê, todos os artigos, as reportagens. Há um potencial enorme de contratação de profissionais com deficiência, mas eles não são contratados. Muitas vezes em função, claro, da qualificação desses profissionais. De fato, as pessoas com deficiência têm uma dificuldade maior de ter uma boa qualificação. Eles têm uma qualificação um pouco abaixo.
das pessoas sem deficiência. Mas, fundamentalmente, não é esse o problema. O problema é atitudinal, o problema é de mudança cultural. A pessoa que vai fazer seleção, entrevista de seleção com uma pessoa com deficiência, ela não foi preparada para isso. Ela sabe muito bem entrevistar pessoas sem deficiência, mas a pessoa com deficiência ela não foi preparada. Então a gente preparou essas pessoas para isso. Vai entrevistar um cadeirante? Tem que perguntar para ele que tipo de ajuda que você precisa. Você consegue ir ao banheiro sozinho? Às vezes a gente tem que entrar nesse tipo de aspecto que você não pergunta para uma pessoa que não tem deficiência, né? E de quanto em quanto tempo que você tem que parar para um surdo, você entende, você compreende, você precisa que eu fale mais devagar, tudo isso tem que ser falado, né, na entrevista. A questão da deficiência, eles falam, né, não me discrimine por ser deficiente, mas também não se esqueça que eu sou deficiente, porque também não sou igual, né, tem que ter esse respeito e essa consideração, porque senão a gente também faz de conta que não tem nada, né? A questão é a convivência. A impressão que você vai ter de mim, que os rapazes vão ter de mim, e vice-versa, obviamente, é que vai fazer a mudança. Portanto, não adianta colocar a situação na frente do tempo. A gente só não pode não agir, mas é só com ação. É só os caras com deficiência entrando nas empresas, estando lá no dia a dia, para o pessoal sacar que aquele cara ele pode ser um ótimo profissional, como pode ser um mala, um super de um trapaceiro, que tem muito, obviamente, é ser humano. Só que isso no conceito todo mundo fala, não, aqui, pessoa com deficiência aqui é que nem qualquer um, entendeu? Mas na atitude do dia a dia é que isso vai se construir efetivamente. Então eu acho que não tem outra forma. É claro que tem toda a legislação que é importante até para pressionar as empresas, obviamente, mas ela não é suficiente para fazer a inclusão. A inclusão ela é feita no dia a dia. Daniele é surda. Pelos preconceitos vigentes, ninguém poderia dizer que ela trabalha no comércio. Mas é em uma unidade de uma grande rede de lojas que ela quebra paradigmas da sociedade. É uma espécie de faz-tudo. Ajuda na parte administrativa, trabalha no caixa. É uma referência como profissional e como ser humano. Eu perdi a audição com 2 anos de idade, aproximadamente. Eu não estudei em escolas de surdos. Eu era a única surda na escola. E eu fiz, depois entrei na faculdade, por conta do trabalho, eu não consegui seguir a faculdade de trabalho, eu tranquei. Fiquei 1 ano afastada, mas voltei agora e quero continuar fazendo um curso de administração. Os ouvintes precisam saber língua de sinais para que haja uma real inclusão social dos surdos. O meu primeiro emprego foi em um shopping. Eu tinha 16 para 17 anos. Eu tive muito medo, porque as pessoas achavam que eu não seria capaz e... As pessoas ouvintes não conhecem, né, o mundo dos surdos e como é que os surdos vivem. E não sabem da importância da língua de sinais. Mas é importante que nós, surdos, mantenhamos nossa postura. A gente não pode abaixar a cabeça. A gente tem que chegar e explicar qual é a nossa condição. Somos surdos, uma minoria linguística, usamos uma língua diferente, ensinar essa língua para as pessoas. As empresas têm que desenvolver mais a comunicação, entender um pouco da cultura surda, para que as barreiras possam realmente ser quebradas. Eu sei que é difícil, eu entendo que seja difícil, que as barreiras ainda estão aqui, são muitas, mas a comunidade surda precisa seguir lutando. Algumas empresas acreditam na inclusão, mas elas precisam entender profundamente como é que isso pode ser feito de uma forma mais adequada. Eu acredito nisso. É por isso que eu tenho me preparado nessa área. Ela tem um perfil assim de liderança que ela acaba ajudando a gente também, profissionalmente e pessoalmente dizendo, entendeu? Desesperada. Mas é assim, naturalmente você vai aprendendo. Igual, ela também sente do mesmo jeito quando vocês falam muito rápido. Ninguém trata ela com diferença. Então, pra gente aqui somos todos normais ou anormais, a gente brinca, né? E
acaba sendo diferente, acaba sendo um dia a dia diferente, numa brincadeira ou num modo de trabalho, acaba sendo diferente. Eu particularmente estou adorando, é uma experiência nova para mim, muito nova, foi chocante, mas está sendo novo, estou amando, as pessoas que estão à volta dela também, e todo mundo aprende junto. O que acontece em geral, que a gente tem depoimentos de pessoas de loja, é que o clima da unidade melhora. Porque você vê aquela pessoa que tem uma limitação maior do que a sua, todo dia ali se esforçando, querendo dar exemplo, querendo ser profissional, feliz da vida porque está trabalhando. Então, isso leva as pessoas a refletirem também sobre a valorização que elas dão para o trabalho. Tem um impacto diferente, sim, e geralmente muito positivo. Nós temos que pensar também que os surdos não são todos iguais, que as pessoas deficientes não são todas iguais. Então tem alguns surdos que têm uma postura diferente. Sim, acontece. É como um olhar de desprezo para os outros, mas essa é uma maneira de defesa, é uma forma de defesa. Os surdos às vezes começam a se comunicar e os ouvintes olham assustados. Nossa, que isso que ele está fazendo, esses gestos. Ou falam, nossa, os surdos são bravos. Você vê como eles ficam irritados, eles são bravos, eles são nervosos. E isso não é verdade. Isso tem a ver com a estrutura da língua, com a estrutura gramatical. As expressões faciais fazem parte da gramática da língua. Então, às vezes os ouvintes também têm a noção de que o surdo tem preconceito com os ouvintes. Isso também não é verdade. Mas os ouvintes precisam conhecer melhor o surdo. E um tem que se adaptar à cultura do outro, o ouvinte é do surdo e o surdo é do ouvinte. Não é que vai contratar e vai ficar na empresa por ter deficiência, não. Ela está tendo a oportunidade de ser profissional. E aqui ela tem as barreiras eliminadas. Mas se ela não quiser ser profissional, não vai ser aqui. E isso tem dado certo, porque ao mesmo tempo que foram demitidas umas 100 pessoas que tiveram esse perfil, 940 estão querendo trabalhar. Estão aqui, 940 pessoas é uma empresa grande, né? Podemos olhar ou a metade cheia ou a metade vazia do copo. A metade vazia é que mais de 50% das empresas ainda não cumprem a legislação. A metade cheia é que nesses últimos 10, 12 anos, nós tivemos um aumento exponencial do número de pessoas com deficiência que têm um contrato de trabalho formalmente registrado e essa pessoa tem todos os direitos previdenciários e todos os direitos trabalhistas garantidos. Eu diria que, do ponto de vista quantitativo, nós avançamos bastante, mas ainda há muito a avançar. A enorme maioria das empresas nesse país tem menos de 100 funcionários. A lei de cotas, ela atinge as empresas que têm mais de 100 funcionários. As empresas que têm mais de 100 funcionários é que são obrigadas a contratar profissionais com deficiência. Então, eu ampliaria ou mudaria o foco da lei de cotas para as empresas com menos de 100 funcionários. Primeiro, elas são a maioria. Segundo, as empresas com menos de 100 funcionários, elas podem estar aqui no bairro onde a pessoa mora. Vamos me pegar como exemplo. Digamos que você tem um escritório de psicologia, de análise clínica de testes vocacionais de psicologia. Não seria muito mais fácil eu, Danilo, trabalhar numa empresa onde tem, em vez de ter 500 funcionários, ter 12 funcionários, onde eu sou uma pessoa que vou entrar lá e posso ir a pé para o meu trabalho, ou pegar uma condução só. Se eu fosse um cadeirante, eu poderia até ir com a minha cadeira de rodas aqui pela calçada. Não seria muito mais fácil para me incluir do que me incluir numa empresa que tem 8.000 funcionários, RH, departamento disso, departamento de saúde. Então, eu acho que se a gente diminuísse ou mudasse o foco da lei de cotas para as empresas com menos de 100 funcionários, não excluindo as com mais de 100, isso ajudaria muito. Por exemplo, se você pensar em pessoas com síndrome de Down, com deficiência intelectual, é muito mais fácil dele se adaptar num ambiente menor, num escritório de advocacia com 12, 20 pessoas, numa papelaria, sei lá, qualquer empresa bem menor, é muito mais fácil ele se adaptar do que numa grande empresa, onde a competitividade e as relações são sempre mais difíceis. Nesse processo de inclusão no mundo do trabalho, a gente tem conseguido avançar. Por isso é que essa cota é de fundamental importância e eu acho que nós, sociedade, temos que estar muito atentos a quaisquer tentativas, e elas existem e não são poucas, de se acabar com a lei de cotas.
Ainda que o grande objetivo seja a gente chegar numa situação em que ela seja absolutamente desnecessária, mas esse dia só acontecerá quando as pessoas, no que se refere ao direito ao trabalho, forem contratadas pelas qualidades, habilidades que possuem, e não por conta de uma ou outra característica, de uma ou outra deficiência que porventura possa ter, então tudo bem, não precisaremos de cota. Enquanto isso não acontece, isso não aconteceu, a lei de cota tem sido uma ferramenta das mais importantes para este processo de inclusão. E aí o que a gente observa é que este convívio dentro das fábricas, dos escritórios e de outros estabelecimentos onde se trabalha lado a lado tem sido um fator facilitador, né, da aceitação e da aprendizagem do convívio com as pessoas com deficiência. A pessoa com deficiência de fato tem mais dificuldade de estudar, ela tem mais dificuldade de achar trabalho e, portanto, ela tem mais dificuldade de se tornar autônoma. Então, elas são ações importantes, só que elas têm que ter fim. Eu tenho que ter as mesmas oportunidades que vocês três tiveram para trabalhar e para estudar. O dia que isso acontecer, não tem que ter lei de proteção nenhuma. A gente tem que assumir a nossa própria vida. O psicólogo adora falar a palavra empoderamento. A gente tem que ter o empoderamento das nossas próprias vidas. Inclusão pelo trabalho, pela educação, pela saúde, inclusão pela arte. Conheça a vida desses dois homens, Moisés e Luan Luando, dois poetas da cidade. Moisés encontrou no rap sua forma de expressão. Não vejo no Congresso representação da classe. Quem faz política de acessibilidade nunca esteve cativo de uma cadeira de rodas, nunca teve, luxação nos braços, dor nas costas. Somos 30 milhões espalhados sem recurso, excluídos nas cotas, privados do mundo. Mandinga, 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 mandinga. Luan, nas poesias declamadas nos saraus da periferia de São Paulo. Duas histórias que encontram na inclusão e na poesia uma convergência. O mundo, literalmente, parece que ele não foi projetado para o deficiente. Por mais que o deficiente está no mundo há muito tempo, a autoflagelação dos deuses já indicava os primórdios do defeito físico e eliminava. Quem nascia deficiente era tido como uma blasfêmia, como uma afronta aos deuses. E era eliminado, literalmente falando. E tipo assim, então... não foi a falta da existência da gente, a gente sempre foi visto como invisíveis sociais, aliás, tidos como invisíveis sociais. E faltou-se pensar nessa questão de educar uma sociedade para entender o que realmente o deficiente necessita. As políticas de acessibilidade que são desenvolvidas para nós, muitas vezes não é nem feita por deficiente, cara, entendeu? Eu entendo que é a gente que tem que saber o que é bom pra gente, entendeu? Não exatamente uma pessoa deduzir que um elevador, num horário de pico, na velocidade que ele desce, a moeda de troca é o trabalhador voltando do emprego e, que esse aleijado tem que pegar esse ônibus uma hora dessa. Acho que é um dos maiores horrores da vida de um deficiente é se deparar com uma escada de concreto. Isso é um fantasma pra nós, mano. E a periferia em si, não dá pra culpar muito, porque ninguém escolheu morar na periferia, jogaram a gente aqui, entendeu? Literalmente, às margens da sociedade, a gente veio, fomos obrigados a morar. E aí, pra adaptar a periferia, é complicado, mas é que nem eu falo, que ela fala do Brau, apoiado por mais de 50 mil manos, a periferia sempre tem uma pessoa, e aí, que é uma força aí, sempre tem uns manos. Eu tive uma experiência no Rio de Janeiro, nos morros do Rio. Eu desacreditei, mano, o altruísmo daquelas pessoas pra me colocar. Nós subimos tanto lance de escada, os caras comigo na mão, sabe? Corpo atrofiado, o invisível social da Ibope, comove os fracos. Você me mata e na ignorância também se mata. Recentemente uma casa noturna lá em Osasco que me convidou pra cantar e tinha a especificação da cadeirinha de roda, né, cara? Tava lá. Só que o banheiro do cara, do especial, era um depósito de entulho dele. Comecei a falar no final do show, o pessoal já tinha gostado. Eu falei, eu não posso deixar passar, senão seria demagogo e hipócrita. O banheiro dessa casa noturna, e não adianta me chamar de maníaco do banheiro, não. Estou falando da deficiência, da indiferença social. O banheiro do estabelecimento aqui comercial que eu vim cantar, certo? Não tem adaptação. Agora é o seguinte, os caras fazem uma jogada capitalista, atrofia o cérebro de vocês com bebida, certo? Me convida aqui para fazer esse tipo de coisa também, porque querendo ou não, ele está atrofiando a minha carreira também com o cérebro de vocês, que já dá uma passada pela bebida ali, também pelo alcoolismo, porque é todo jogo, né? Põe o cara na casa, faz a dele, tudo bem. Mas saibam que é um cantor de rap, vai falar.
Infelizmente, informação é o que te falta. Falta consciência coletiva na periferia, falta quem viva na carne o meu dia a dia. Quem convive em meio ao preconceito e olhar que machuca é o mesmo que na necessidade gera dúvida, te faz pensar que poderia ser você, seu filho, sua dó. Só torna mais difícil o meu caminho. A compreensão não existe. Ele até olha o deficiente, mas tipo... Aliás, eu acho que ele não vê o deficiente, é que nem eu costumo dizer, é invisível social mesmo, né, cara? Você tem que se preparar. Senão é complicado, fica difícil. A ideia da capa do disco é simples, cara. É Brasil deficiente, né? Onde é um Brasil de surdo, cegos e mudos. Aqui atrás também acaba criando-se uma outra deficiência social, que a polícia não pode ver preto que é a mão na cabeça. Agora mudou um pouco as abordagens, mas era mais ou menos com isso. Então, e assim vai, mano. O disco chama-se Moisés, Brasil Deficiente. Mano, a gente tá aqui, entendeu? O deficiente tá aqui. E a gente não quer sua pena, não quer sua dó, só quer o seu respeito para poder sobreviver. Reflita, o quanto que sua pena me julga é o mesmo que levar a pergunta, Moisés precisa de ajuda, alerta a sociedade. Só quem convive sabe, o seu respeito já favorece a minha liberdade. Só quem convive realmente sente. Esse é um pouco do trabalho que a gente faz mesmo, com música, com rap. Começa a fazer no fundo da casa da gente e acaba terminando nos centros das grandes galerias mesmo, para vender, para fazer a parada chegar na sua mão. Isso é o trabalho informal do rap nacional e dessa forma aí. A intenção é fazer a mensagem chegar. Sem palavra mesmo, tá um dia com vocês aí, um dia de trabalho do lado de vocês, sem palavra mesmo. Agradece de Deus a parada. Forte abraço aí. No dia de nossa entrevista, Luan iria participar de um sarau em um CIEJA. CIEJA é Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos. Ele surgiu para dar atendimento a todos os horários para a educação de jovens e adultos, porque numa cidade de São Paulo não dá para você ter só EJA à noite. Então a gente faz uma escola completamente diferente para atendê-los. Quando eu fiquei sabendo, falaram assim, lá estuda cegos, estudam cadeirantes, estudam pessoas mentais. Eu falei, meu Deus do céu, deve ser uma bagunça terrível. E é a escola mais organizada que eu já vi. Hoje a gente está tendo um encerramento com uma atividade com a premiação. A gente fez um concurso literário. E aí tem um amigo, um parceiro, que é o Luan. Chega aí, Luan. Que é autor, poeta, e ele vai falar um pouco dessa experiência dele. Meu nome é Luando, eu sou poeta da região. E aí eu lancei um livro em 2011 chamado Manda a Busca. E aí o Luan, por ser tem uma deficiência também, como que foi essa trajetória até virar autor, publicar o livro? Então a gente quer que ele fale um pouco dessa experiência dele, até para incentivar os nossos alunos, que a gente vem tentando incentivar eles a escreverem. A gente faz parte de uma rede de movimentos sociais, movimentos de educação, de cultura, e aí também está inserida a questão da deficiência, mas da saúde em geral. Na assim, saúde, né? Na saúde, na habitação, né? Na cultura, na cultura mais, né? Porque na verdade é a linguagem que a gente mais trabalha aqui na região. Você vê a situação assim, para a gente conseguir políticas públicas para a região, para pessoas que não têm deficiência, já é difícil. Agora imagina para a pessoa que tem uma deficiência, que necessita às vezes de um profissional, de um especialista em determinada área, né? Então é mais complicado ainda, assim, né? O deficiente, ele vive num mundo de enfrentar obstáculos mesmo, de criar novas formas, né? Vamos! Mesmo com NASA pelos ares, mesmo que venham ogivas nucleares, mesmo que caiam corpos sobre os mares, vamos! Vamos! Mesmo com NASA pelos ares. A gente não vê como coitadinhos, como, tá vendo os caras, não. As pessoas tentam se virar da forma que elas conseguem, assim, né? A família ainda acha que a inclusão é somente a escola, e não é. É cultura, esporte, lazer, trabalho, é uma gama de coisas que a família não acha que é importante. Ela acha que a escola tem que dar conta de tudo, e a escola não dá conta nem das pessoas que não têm deficiência. Contra a repressão, quilombo é escudo. Nego Zumbi falou, liberdade tem que ser pra todo mundo.
Eu falo que eu não tive tempo de ser deficiente. Eu tive que sobreviver. A gente não tem tempo de ser. Eu costumo falar que a gente teve que ser eficiente, ao contrário desse conceito de deficiente, portador deficiente, aquele que tem uma dificuldade. Não, a gente é obrigado a criar outras formas, né, de sobreviver, de interagir em sociedade. Todos eles têm habilidades e há o desenvolvimento dessas habilidades. Lógico que a gente tem todo um cuidado, né, para cada um para construir junto. Esses são os meus cuidados. Esses são meus cuidados. Então, assim, tem essa construção de escutar cada um. Eu acho que essa coisa de ter esse cuidado, né, de ouvir cada um e do que ele sabe a partir daí para poder ampliar isso. A gente acredita muito mais na socialização, no acolhimento, na participação, na inclusão dessa maneira que você está vendo todo mundo junto. Você é uma obra preciosa que Deus criou, revertiu com muitas e boas qualidades. A gente briga, na verdade, por dignidade cidadã, né? E aí, porque esse deficiente, ele também tem um pai, ele também tem um irmão, né? Esse deficiente, ele herda uma sequela social que, mano, não é de hoje, é desde quando o primeiro português pisou nesse país. Eu quis prioritariamente que a minha poesia fosse para os trabalhadores, para os filhos dos trabalhadores, para quem mora na periferia, para quem é retratado, né? Porque a poesia produzida na periferia, ela causa um reconhecimento de vida, né? Ela tem esse negócio da identidade, né? Não tem como a gente deficiente levantar só a bandeira dos deficientes, né? A gente levanta a bandeira da habitação, levanta a bandeira da mulher, tem que levantar, porque ele vive em sociedade, né? Então, deficiente é a sociedade, né? Na verdade. E a política pública tem que ser integrada, na verdade, né? Não adianta pensar só para o deficiente, pensar que uma rampa vai resolver a vida do deficiente. Vou colocar uma rampa assim, ele vai conseguir subir no ônibus e ele vai poder sair de casa. Não, o cara quer estudar também, o cara quer estudar, o cara quer assistir um teatro, o cara quer fazer, quer ser parte, entendeu? Então, como a gente vive numa sociedade muito segmentada, que pensa a política pública muito segmentada, prejudica principalmente esse deficiente, né? Porque essa sociedade não é construída para ele. Dá trabalho fazer diferente, mas é possível fazer diferente e principalmente fazer a diferença na vida de alguém.